Fala, meus irmãos do canal Jesus o Caminho 2014. É um motivo de alegria estar aqui compartilhando mais um vídeo com vocês. A gente vai estar lendo hoje a carta de 1 Filipenses, do capítulo 27 ao 30. E a palavra de Deus diz assim: O mais importante é que deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo. Então, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis firmes em um mesmo espírito, combatendo com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho, sem serdes intimidados pelos adversários. Isso para eles, na verdade, é sinal de destruição, mas para vós, de salvação, e isso da parte de Deus. Pois vos foi concedido por amor de Cristo, não somente o crer nele, como também o padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim vistes, e agora ouvis que é meu. Aí fica aquela pergunta, né, irmãos? O que é portar-se segundo o Evangelho de Cristo? O que essa palavra ela significa para nós? Em primeiro momento, ela significa ter uma vida santa, uma vida em conformidade com as Escrituras. Ser separado do mundo significa não dar mau testemunho e principalmente ser um exemplo para a igreja e para o mundo e para as pessoas à nossa volta. Aí a gente, ouvindo uma palavra assim, a gente pensa, mas será que eu necessito da perfeição? Não, perfeitos nenhum de nós nunca seremos perfeitos. Todos somos cheios de falhas e de pecados. Mas essa perfeição é em Cristo. Quando eu estou em Cristo, eu busco dar bom testemunho. Quando eu erro, eu procuro me arrepender e procuro me mostrar como ser humano falho, mas que a graça de Deus está em mim. Isso não é desculpa para a gente viver uma vida de pecado, como alguns vivem. Viver uma vida de pecado é quando você vive uma vida praticando constantemente o pecado e muitas das vezes o mesmo pecado. E nós somos pecadores porque nascemos com a raiz do pecado dentro do nosso DNA. Portar-se dignamente diante do Evangelho é procurar viver uma vida que glorifica a Deus, uma vida dedicada à sua obra. Tem pessoas que acham que fazer a obra de Deus é só quando está lá no púlpito, né, pregando a palavra, quando está lá no culto, arrumadinho, bonitinho, mas não. Fazer a obra de Deus ela é muito mais ampla. Começa na minha casa, no meu cotidiano. Não adianta eu pregar bonito na igreja e dentro da minha casa bater na minha esposa e tratar mal as pessoas, ser uma pessoa difícil de lidar. Eu tenho que procurar trabalhar esses aspectos, porque isso também é uma forma de evangelismo. A Bíblia diz que nós devemos ser o sal e a luz do mundo. Então esse texto, ele retrata isso. E o que me chama a atenção nesse texto aqui de 1 Filipenses, o verso 29, que a palavra de Deus ela vem dizer que não basta apenas crer no Evangelho, mas é preciso padecer por ele. Então tem aquelas pessoas que falam, né? Eu creio em Jesus, eu creio em Deus, eu respeito Deus, mas isso não basta. É necessário ter uma vida em prol desse Deus.
E viver uma vida em prol desse Deus é uma vida que sacrifica muito. Você abre mão da sua vida, abre mão dos seus desejos, abre mão dos seus sonhos para poder viver o sonho de Deus. E muitas pessoas não querem isso para a sua vida. Nós não devemos ter medo dos nossos adversários, das lutas, das aflições. Eu sei que às vezes a gente passa por cada situação que realmente é muito complexa e olhando para as circunstâncias, provavelmente não tem saída, não tem uma solução. Então, nesse momento, a gente tem que manter a nossa fé. O nosso inimigo pode ser um inimigo gigante, mas a gente não tem que olhar para o inimigo. A gente olha lá para a história de Davi, né? Que Davi enfrentou o gigante Golias. Aí você fala, poxa, que legal, Davi, eu tenho a mesma fé. Mas quando você vai enfrentar o seu gigante, você não utiliza a mesma fé que Davi. Que a gente tem que levar em consideração que quem venceu aquele gigante, Golias, não foi Davi, foi Deus. Davi foi só um instrumento de Deus. A mesma coisa na minha e na sua vida. Não é eu que vou vencer o gigante da minha vida, é Deus que vai vencer para a honra e para a glória dele. Antes de passar pela cruz, no livro de João, capítulo 1, do 18 ao 21, Jesus falou que os servos dele sofreriam perseguições. Aí você reflete sobre isso, né? Você olha para você e você, poxa, mas eu estou sofrendo muito por pregar a palavra, por pegar o evangelho. Estou sofrendo muito por buscar determinada sabedoria do céu. Estou sofrendo muito buscando fazer a coisa correta. E está sofrendo por isso. Quantos de nós, às vezes, por fazer uma coisa certa, somos julgados, somos condenados, somos mal interpretados? E você está buscando fazer a coisa certa. Mas isso é por quê? Porque na verdade não persegue você. Persegue a sua fé. E você precisa manter essa fé em dia. Porque Deus ele tem reservado para mim e para você o galardão dele. Quando a gente passa por essas situações, né, de perseguição, de angústia, de luta, de quase pensar em chutar o balde, e a gente permanece, a gente continua, nós temos que nos alegrar. Por que temos que nos alegrar? Porque é um sinal que você está no caminho certo, que a sua luta ela não tem sido em vão. Então persevere, irmão, na sua fé. Aí você olha para a sua vida, aí você fica apreensivo, pensativo, né? Mas se isso te conforta, vários profetas do Antigo Testamento sofreram perseguições, os próprios apóstolos, o próprio Jesus. E se eles sofreram, irmão, nós não somos melhores que eles, nós também vamos sofrer essas perseguições, essas aflições, essas lutas. E qual o sentido disso? Por que eu passo por essas lutas e aflições? É nessas aflições que nós crescemos. É nessas aflições que o joio é separado do trigo. É nessas aflições, nessas dificuldades, nessas tribulações que a nossa comunhão com Deus, ela aumenta. Porque, irmãos, quantos de nós, se não passássemos por lutas, nós não estaríamos buscando, não estaríamos orando, não estaríamos nos aproximando de Deus e muitos de nós nem salvos seríamos. Provavelmente nos acomodaríamos. Tudo que Deus faz, irmão, é bom. Está lá em Romanos 8,38, né? Que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, daquele que é chamado segundo o seu propósito. Coloque isso no teu coração. Está passando por isso tudo? É porque você tem um chamado. Aí eu te falo, aí você, poxa, pastor, mas assim, mas quais os motivos assim que me fazem perseverar na fé? Eu posso enumerar vários para você.
Primeiro, a sua comunhão com Deus, você ama a Deus de verdade, colocando a sua vida em risco por isso, sua juventude, abrindo mão de tudo isso, em prol do reino do céu, em amor ao Evangelho. Você persevera vislumbrando a salvação. O próprio livro de Apocalipse vem falar que naquele último dia, quando a gente estiver lá na glória, se a gente chorou muito, se a gente foi muito sofrido, muito magoado, o próprio Senhor Jesus, Ele vai enxugar toda a lágrima. A gente tem muito pouca noção que tudo que a gente passa aqui, de pior que seja, nem se compara com a glória que nós vamos viver. Começando pela questão que o cristão, ele não tem medo da morte, né? No medo da morte no sentido, claro, ninguém quer morrer, mas o cristão, ele sabe que existe algo grandioso esperando por ele. O cristão que eu digo não é aquela pessoa que se diz crente, mas aquele que vive o evangelho, ele tem um reino preparado para ele, porque o Senhor Jesus falou que subiria para o céu e prepararia um reino para ele. E então ele descansa nisso. Ele vai ser ressuscitado como Jesus ressuscitou. A gente entender que existe um galardão preparado para nós. O que é um galardão? É uma premiação que Deus vai conceder a cada um de nós segundo as nossas obras, né, como canal de bênção. E a obra funciona da seguinte maneira, né, irmãos? A obra é mais questão de se entregar na mão de Deus e deixar Ele levar. Procurar ser o obediente à palavra de Deus, né, que aí as obras elas vão acontecer. Porque uma árvore boa, ela vai dar fruto bom, natural. Uma árvore não dá fruto forçado, certo? A árvore ela dá fruto normalmente, na época dela, no tempo dela. E o mais importante, né, por que a gente persevera? Porque a gente sabe e sente, e porque o nosso Deus também já nos expressou na palavra dele, que nada pode nos afastar do amor dele. Seja a luta, seja a tempestade, seja a morte, seja a dor. Nós sempre estaremos ligados ao nosso Senhor. Esse foi o comentário bíblico do livro de Filipenses, no primeiro capítulo de Filipenses, do verso 27 ao 30. E aqui o apóstolo Paulo falou para essa igreja a luta pela fé. E a mesma coisa que eu falo para você, meu irmão. Continua permanecendo na fé, continua lutando, não desiste. Eu peço para você se inscrever no canal, curtir nosso conteúdo, compartilhar, nos ajudar a crescer. Nós temos um canal no YouTube e nós temos um canal também no Facebook. Você vai ser muito bem-vindo. Eu agradeço a você, que Deus venha abençoar a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.